instituições de saúde, não só pelo fato de que elas enfrentam muitos problemas de custos, mas também pelo principal fato que perdemos muito pacientes por desqualificação ou por descomprometimento dessas instituições de saúde. Pode passar a próxima. Aqui tem um recorrido histórico, né, de quando quando começou a se tratar de qualidade no mundo. Desde 1950, nos Estados Unidos, mas antes de 1950, nós tivemos o caso de Belchior, em 1924, que morreu Samuel Vaz de infecção. Aí, ali se começou a falar sobre lavagem das mãos. Aí, em 1960, nós tivemos um congresso na OTA, 1980, já mais precisamente em 89, nos Estados Unidos, algumas corporações médicas já iniciaram assuntos sobre segurança e sobre qualidade do paciente. Nos anos 90, que realmente diversos países, inclusive o Brasil e a América Latina, começou a instalar comitês de qualidade e segurança do paciente e também a implementar o processo de certificações das instituições de saúde. Próxima. No ano 2000, no Brasil, um exemplo do Brasil, nós começamos a trabalhar com o projeto chamado QualiSUS, que seria um projeto de certificação e qualidade das instituições de saúde, não só para os organismos, para as instituições públicas, mas também para as instituições privadas. Também foi implementado, neste mesmo ano, o SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência, que compreende o atendimento médico terrestre, marítimo, aquático, porque também faz o atendimento nos grandes rios, principalmente na região amazônica, e o atendimento aéreo, onde nesse sistema SAMU foi incrementado a incorporação e a integração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que fazia as remoções nas rodovias federais, das polícias rodoviárias estaduais e também do serviço de urgência e emergência dos hospitais. Então, hoje nós temos uma integração de todo o sistema de atendimento de urgência, e nele foi implementado em primeira mão o serviço de segurança do paciente. Até porque, logo no início da implementação desse serviço, nós tivemos muitos acidentes e colocava muito em risco os profissionais de saúde por conta desses acidentes. Quer dizer, ao invés de salvar vida nas localidades, acabavam os profissionais de saúde se acidentando. Então, e também tínhamos acidentes com o paciente que poderia ser transportado corretamente até as instituições de saúde e por falta de capacitação de como remover esses pacientes, acabavam causando dano a esses pacientes. Próxima. Vamos só passar um pouquinho algumas definições para a gente chegar a um planejamento de um protocolo, diríamos, um protocolo de qualidade e segurança do paciente. Então, qualidade, segundo Dona Bedian, seria a atenção
de qualidade é aquela que proporciona ao paciente o máximo e o bem-estar mais completo. Ou seja, voltamos à alma ata aqui na definição de qualidade de 1978, sendo que a alma ata foi alguns anos antes, né? Depois, considerando bastante entre as ganâncias e... Espera aí, a lâmpada está me atrapalhando. E os benefícios. Ou seja, ele quis dizer que não devemos causar nenhum tipo de dano, né? Voltamos também aí, recorremos ao princípio de bioética, né? Não causar dano ao paciente. Se não podemos curar, pelo menos não causar dano. E o que acontece hoje em muitas instituições de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos foi feito um estudo nos anos 80, cerca de 50 mil pessoas são prejudicadas por algum tipo de falha, quer seja falha estrutural ou falha dos profissionais de saúde. Isso dá um prejuízo em torno de 2 bilhões de dólares, né? Então, segurança do paciente, a próxima. Então, redução do mínimo aceitável de risco e dano ao paciente. Danos associados ao cuidado à saúde. Danos derivados da relação com o planejamento e com as ações durante a atenção à saúde. E o lugar onde se trata, onde se cuida as enfermidades. Próxima. E a definição de dano é a estrutura e o funcionamento do corpo e a qualquer ato ou efeito prejudicial derivado a ele, incluindo as enfermidades, os danos, lesões, sofrimentos, discapacidades, disfunções e até a morte, né? Então, reforçamos aí o princípio de bioética de não causar dano. Próxima. É humano. Aqui, eu coloquei esse exemplo, é um exemplo muito clássico utilizado quando a gente fala de qualidade e segurança do paciente, né? Porque choca uma aeronave cair por algum tipo de falha, quer seja na aeronave ou quer seja pela tripulação ou por algum tipo de ato terrorista, porque morrem 300 pessoas, 500 pessoas, ao depender da capacidade da aeronave. Mas estudos já nos dizem que morre mais gente de infecção hospitalar no mundo do que toda a somatória de acidentes aéreos, desastres, terremotos, maremotos e outros. Ou seja, morre mais gente por erro do que por catástrofe, por motivo que poderiam ser evitáveis. Próxima. Então, aí é uma definição de acidente aéreo, né? Aí só coloquei o exemplo do voo 447, que em número é o voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris. Em números é um dos que mais mortes tiveram, e ainda não se tem com precisão qual foi o motivo que causou a queda desse avião. Muitos falam que após a província de Pernambuco, Jaimar, depois da ilha de Fernando de Noronha, existia uma barreira aérea muito grande de gelo ao qual o avião iria atravessar. E nisso ele entrou em pane. Tanto é que a rota hoje, Rio-Paris, ela atravessa primeiro o Atlântico rumo à África, depois sobe à África, a não ser os voos que saem de Fortaleza, Belém, Recife e Manaus. Mas também desviaram um pouco a rota, porque realmente é uma área que ainda acontece esses problemas meteorológicos.
Na próxima. Aí temos uma estatística, né, uma taxa, que 55% de erros são por problemas com a tripulação. 17% com a aeronave, 13% com o clima, com a meteorologia, 7% outros, 5% com o controle de tráfego aéreo e 3% de mantenimento. É óbvio que esse dado, volta por favor, esse dado é um dado da Boeing, né? É um estudo da Boeing, e ela com certeza ela não ia colocar os 17% no erro nas aeronaves, né? Então é menor, então a culpa maior sempre fica na tripulação. Mas se compararmos com nossos hospitais, com as nossas instituições de saúde, segue a mesma lógica. O maior número de erros que acontecem nas instituições são por problemas humanos, e o maior deles é pela simples lavagem das mãos. Próximo. Pode passar. Aqui tem um gráfico onde onde está as instituições hospitalares, são os sistemas mais considerados os sistemas mais perigosos do mundo, né, do conhecimento humano. E, por outro lado, os sistemas ultra seguros é o transporte aéreo. E o sistema ideal, ele não existe, mas é onde nós devemos buscar. Próximo. Aqui é só um percentual de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde se gasta em torno de $38 mil para cada paciente que seja contemplado com um dano ou com uma infecção hospitalar, ou seja, que encarece muito o sistema. Próximo. Aqui falamos um pouco sobre o evento adverso, né, que ele pode ocorrer em enfermidade, pela própria enfermidade, pelo sintoma da enfermidade, e ele pode acontecer também com a estrutura física, o que nós proporcionamos de estrutura física. Então, um exemplo de evento adverso, a cama, a maquila. Então, todas as maquilas têm que ter grade. Eu tive, como diretor de um hospital, um paciente que perdeu seu dedinho porque a grade estava aberta, a enfermeira foi fechar a grade e prendeu o dedinho do paciente, era um paciente de diabetes mellitus. Então, erros muito simples. Hoje, eu acho um absurdo nós colocarmos como um indicador queda do leito, queda de cama. Se as camas todas hoje, obrigatoriamente, têm que ter grade, é um absurdo termos que colocar em nossas estatísticas, em nossas taxas, número de queda de pacientes de sua cama, de seu leito. Próxima. Pode passar o evento adverso. Aqui é uma simbologia que é a teoria dos queijos, e a teoria do queijo suíço, que ela fala que temos que ultrapassar várias barreiras para cometer o erro, e assim mesmo cometemos. Né? São diversos erros, a técnica inapropriada, os perigos, comunicação ineficiente, formação inadequada, falha da supervisão, falta de monitoração, ou seja, falta de monitoramento, são muitas barreiras até chegar ao erro. Próxima. Pode passar. E aqui são os pilares, né? Como podemos fazer qualidade e garantir a segurança do paciente? Né? Termos estruturas físicas adequadas dentro dos padrões sanitários que são recomendados por legislações, termos recursos humanos capacitados, os processos seguros para que tenhamos resultados voltados à atenção ao paciente, com segurança. Próxima. E fazemos isso como? Primeiro,
com uma mudança cultural. Uma mudança cultural, voltando aos primórdios, que hospital, instituições de saúde, é para tentar curar e, se, pelo menos, não causar. Então, verificando os direitos, os deveres, a formação de toda a equipe da saúde e como está sendo a formação. E aí, se eu volto na academia, como está sendo a formação dentro das universidades? É uma atenção voltada ao paciente ou é uma atenção voltada à enfermidade? Nós voltamos também à definição de completo bem-estar. Que bem-estar é esse que causa dano? Próxima. Então, mudança da cultura e implementando uma cultura de qualidade, aprender com os erros, ressaltando o meio de reportar as falhas e reportar e criar barreiras para que essas falhas, que esses erros não aconteçam. Passa. Aqui um exemplo, né? Lavar as mãos. Próxima. Então, o que fazer? Qualidade requer uma observação, uma busca sistemática de informação que permita encontrar as melhores evidências e os procedimentos efetivos. Próximo. Como? Gerando o ciclo do PDCA, o planejamento, o controle, a supervisão e a capacitação, né? Voltar a capacitar onde cometemos erros. E reconhecer esses erros. Temos que primeiro reconhecer onde estão os erros para poder fazer um planejamento para a capacitação. Pode ir um a um. Aí a questão dos conhecimentos e habilidades, a educação, a certificação e a articulação e a difusão e o apoio. Rodando assim o ciclo do PDCA, né? Planejar, controlar, supervisionar, verificar esses erros e agir de forma corretiva, ou seja, com capacitação. E aqui um modelo de um plano de qualidade, vou passar bem rápido, para a gente não... Então, para fazer um planejamento, nós precisamos verificar quais são os indicadores, quais são os parâmetros internacionais, os estándares, e a sua própria experiência, a experiência dos erros cometidos, das falhas cometidas. Pode passar? E aí nós temos o desenho dos 5 pilares, né? Primeiro, identificar quais são os riscos, quais são as possibilidades de erros. Segundo, quais são os parâmetros de processo. Terceiro, quais são as melhorias que podemos fazer com esse processo. Devemos escolher os indicadores, estabelecer as taxas para esses indicadores e como vão atingi-las, como vamos alcançá-las. Quarto, o sistema e uma análise de quais são os eventos adversos, de quais são os eventos sentinelas, aqueles que você escolheu como os prioritários a serem combatidos. E um redesenho do processo. Isso enfocando esses 3 atores: o paciente, a segurança do paciente, a segurança das pessoas que estão envolvidas. São trabalhadores que cuidam de pessoas, são pessoas que cuidam de pessoas. E a segurança da própria estrutura hospitalar. Aí entra a segurança física e financeira. Temos que ter uma instituição sã,
sanável financeiramente, para que ela consiga também ter toda a organização desse complexo. Próxima. Pode passar. Então, onde vamos chegar? Como? Primeiro, é estudando. Descobrimos que temos falhas, temos que nos capacitar. Então, temos que criar um modelo institucional. Para isso, nós podemos nos apoiar no manual de processo. Já existe da Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana, e existe, não precisamos reinventar a roda, já temos processos distribuídos aí, neste sentido de termos uma bibliografia, uma referência no mundo inteiro. Quais são os parâmetros, até para certificar? Certificar não para receber uma placa, um troféu, essa instituição é certificada. Certificar para dar garantia que os nossos pacientes estejam seguros, que não estão causando dano. E um plano de auditoria, ou seja, uma revisão sempre, para que a gente possa sempre estar corrigindo esses erros. Próximo. Identificando quais são os líderes que vão participar desse processo e comprometidos. Próximo. Analisando o contexto da organização, onde ela está inserida, qual é a cultura da localidade, daquela comunidade, quais são as diretrizes daquele município, daquela província, daquele departamento, daquela nação, daquele país. Analisando os dados gerados, para isso os dados precisam ser corretos, precisamos de corretas informações. Identificando quais são os riscos e problemas. Próximo. Priorizando. Aí, identificando os riscos, nós vamos priorizar quais são os que nós vamos tratar primeiro, quais os que nós vamos trabalhar primeiro. Próxima. Próxima. Pode passar essa. Identificando, nós vamos analisar essas prioridades. E ao longo de um tempo, essas prioridades vão ser sanadas. Elas sendo sanadas, nós teremos novas prioridades. Pode passar. E nós vamos voltar a analisar. Passe. Vamos verificar quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos. Vamos reorganizar. Próximo. E vamos identificar como prevenir e como dar segurança. Então, nós vamos medir, nós vamos verificar quais os tipos de infecções nós temos, as enfermidades, as possibilidades, verificar as instalações, capacitar as pessoas e teremos aí um modelo de sistemas críticos, onde nós vamos rodar novamente esse ciclo. Pode passar. Aí, vão vendo que o ciclo vai rodando. Pode estar na pessoa, em um momento nas instalações, um momento no tipo de enfermidade, no tipo de patologia que você está atendendo e até mesmo no tipo de insumos, o tipo de medicação que você vai estar utilizando. Pode passar. Aí, novamente, nós vamos rodar e vamos verificar quais são os estándares mínimos que são centrados no paciente e quais são os que são centrados na gestão. Né? Na gestão nós temos a prevenção, a influência do governo, a gestão da instalação física, a qualidade na educação permanente com os profissionais, com as pessoas e o manejo da comunicação e da informação. E teremos os estandes mínimos, esses estandes todos conhecem, são aqueles parâmetros mínimos que são estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e foi ratificado pelo eixo do Mercosul, onde participaram no Uruguai, Brasil, Chile, Bolívia, Argentina e Paraguai.
foi ratificado foi no Mercosul, onde são 6 eixos, né, que fala sobre a infecção hospitalar, que fala não causar dano, que fala sobre a segurança do paciente. Próximo. Documentar, importante que todo o processo seja documentado para difundir e para voltar a capacitar. Próximo. Voltar a supervisionar para melhorar. Próximo. Melhorar a gestão dos riscos, a segurança do paciente, consequentemente, a qualidade da assistência prestada. Verificar se existe alguma nova barreira, algum novo risco e voltar, próximo, e voltar a difundir, capacitar, supervisionar. Vejam que é um ciclo que não para, é uma roda. É uma roda constante, onde você faz o processo, você identifica os erros, você verifica os riscos e as barreiras, você estabelece parâmetros, estándares, você mede, você analisa, depois você volta a supervisionar, volta a medir e verificar se está funcionando corretamente. Próximo. Então, você tem aí uma avaliação do exercício profissional como exemplo da supervisão, né? Onde você prioriza a organização, fundamenta a avaliação de risco e problemas realizado. Então, esse aqui é o modelo para as pessoas. Próximo. Esse aqui já é o modelo para os profissionais da assistência, principalmente os médicos. Próximo. Aí, com esse modelo, você tem a melhoria do sistema. Próximo. E você faz a intervenção. Próximo. Novamente, analisando, documentando, difundindo, capacitando toda a equipe. Pode passar. Avaliação, pode passar. É o modelo do indicador de enfoque clínico, pode passar. Melhorando o sistema, já passa. Então, com esse modelo, nós podemos brindar ao paciente uma atenção melhor, desde que ela seja centrada no paciente, o paciente seja o centro, não a doença, não a enfermidade, sim o paciente, não a especialidade. Hoje é um grande problema que nós temos a especialidade X, Y, Z tem prioridade em detrimento de outra especialidade, sim o paciente. Próximo. Difundindo, né, desenvolvendo uma cultura de aprendizado, pode passar. Com enfoque de proatividade, pode passar. Trabalhando em equipe, já foi dito pelo nosso colega do Chile, a importância do trabalho em equipe, multidisciplinar, não trabalhar em ilha, sempre pensar como todo, de forma sistêmica, pensando numa melhoria contínua. Pode passar. Onde o final é, primeiro, não causar dano. Segundo, a melhor assistência ao paciente. Assim nós teremos, vai um a um. Uno. Leitura, aprendizado, analisando os dados, identificando os riscos, priorizando, voltando a analisar, documentando, difundindo, capacitando novamente. Próximo. Supervisionando, melhorando o sistema, nós vamos ter uma cultura de segurança do paciente. Próximo. Pode passar. E, só relembrando, né, tem quase 5.000 anos isso, né, desenvolver uma cultura de segurança dos pacientes, onde a máxima hipocrática de primeiro não danar é a prioridade permanente de toda a organização. Próximo. Pode passar. Aqui é só uma charge, né, que um médico pergunta para o outro. Senta! O anestesista pergunta
pede um fentanil e o outro vem com uma Fanta laranja. Entenderam? Então, ultrapassar as barreiras, verificando os erros, é só o esqueminha para que vocês possam compreender melhor. Pode passar. Então, avaliando riscos e problemas, pode passar. Tendo ferramenta de proatividade, onde vamos minimizar o risco e minimizar o impacto do erro, pode passar. Gerando o ciclo do PDCA para que esse erro e esse risco e esse erro possa ser cada vez menor, pode passar. Identificando as possíveis melhoras, quais são as possibilidades de melhoras, para que o risco e o erro não aconteça, pode passar. Então, nós teremos aí qualidade e segurança do paciente, pode passar. Onde nós temos as prioridades, pode passar. E os manejos focando na medicação, pode passar, nas infecções, nas instalações, nas pessoas. Pode passar. Sabemos que trabalhar em hospital é um risco. O importante é reconhecer que é um risco, reconhecer que erramos e tentar corrigir esses erros. Tentar, se não puder dar a melhor assistência, não causar dano. Vamos continuar no equilíbrio, mas a melhora dos erros são levadas a cabo por boas pessoas, competentes e preparadas, que sem embargo são facilitadores, trabalham sistematicamente para difundir. Pode? E a gestão de risco, também voltada para as pessoas, para as organizações. Pode passar? Não são uma integração, uma gestão de risco centrada somente em um ou outro local, em uma ou outra pessoa, e sim são estratégias que são complementares. Pode passar? Que podem reduzir toda a possibilidade de eventos adversos através de processo de atenção, pode, alinhando sempre que qualidade é voltada com o modelo central na segurança do paciente. Pode passar? Pode passar, que aí também é só um... Pode passar? Ok. Aperta. Então, aprendizado, pode passar, vai nos... vai criar mecanismos para segurar, pode passar. É só uma revisão, não somos ilhas, temos que trabalhar em equipe, pode passar. Voltamos a ver o modelo onde temos as disseminações, onde tivemos que tomar decisões, aprender com os erros e enfocar proativamente e priorizar a prevenção. Pode passar? Assim, se não podemos causar a satisfação total do paciente, se não podemos dar pelo menos a cura, pelo menos não causamos danos. Pode passar? Então, é só uma revisão. Pode passar? Pode passar? Então, a gente conclui que o grande desafio para os julgadores em cuidados no sistema de saúde e para o hospital, os objetivos são a aplicação das políticas públicas que fazem com que todos tenham uma cultura de acreditação, de qualidade, de segurança, garantindo assim, de forma
que a assistência ao paciente seja a melhor possível. Pode passar. A gente termina, eu coloquei em português só para provocá-los, mas vocês conseguem. É uma frase do Walt Disney, ela é velha, muito antiga, muito debatida, todos utilizam, mas ela é muito interessante, né? Você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Pode passar? Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. É isso que nós todos estamos fazendo aqui hoje, trocando experiência. A melhoria da assistência da saúde pública, a melhoria do sistema de saúde, das políticas de saúde, não só nos hospitais, mas esse modelo pode ser aplicado na atenção primária, na unidade básica de saúde, pode ser aplicado em nossa casa, com os nossos familiares, para que tenhamos cada vez mais uma melhoria da expectativa de vida dos povos, uma melhoria da qualidade de vida, que também não adianta envelhecer, mas não envelhecer com qualidade. Não adianta chegar aos 100 anos, mas estar com múltiplas doenças, estar acamado, estar sequelado, estar danado, mas chegar feliz, chegar com qualidade de vida. É isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês e muitas graças.